nosso diálogo, então, um outro ponto que a gente iria discutir, né, que a gente está discutindo nessa aula, são algumas matérias para o debate, né? Então, aqui eu selecionei para vocês reportagens de jornal, né, que vocês podem, enfim, estudar, e depois a gente pode até abrir um fórum, né, e fazer essa discussão sobre um pouco a dinâmica desse setor de agências de viagens no nosso país, né? E eu gostaria de fazer essa discussão, né, a partir da reflexão sobre essa mudança que eu tenho na distribuição dos serviços, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o caso da música, talvez o mais emblemático, não sei quantos de vocês já escutaram música em fita cassete, né? Hoje em dia, enfim, é uma peça de museu, talvez decorativa, mas ninguém ou pouca gente utiliza isso para de fato escutar música, né? Assim como o CD e como o próprio pendrive, né? Que também está, de certa forma, em desuso, né? Então, essas diferentes formas e maneiras de distribuir a música, né, teve um impacto bastante grande no próprio mercado da música, né, em que eu tinha, por exemplo, uma concentração e um poder bastante grande das gravadoras, né, e na medida em que eu tenho o streaming, né, e o próprio MP3, isso diminui na medida em que cada artista pode colocar a sua música na rede, né, e as próprias fontes de financiamento e de recompensa, né, para o trabalho artístico mudam. Por que eu estou comentando esse caso da música? Né? Porque eu acho que é enfim, algo que é muito próximo da nossa realidade, que nos auxilia a pensar as próprias mudanças que aconteceram na distribuição de viagens, né, no mercado de viagens. Então, se a gente for pensar, também aconteceu essa mudança, né, por conta da internet, esses novos canais de distribuição direta, que vieram representar uma necessidade de repensar essa cadeia de redistribuição, e trouxe uma série de alterações no mercado, né, como vocês podem ver nas próprias reportagens ali, e muitas vezes empresas que apostam em estratégias diferentes, né? Então, enquanto uma está apostando na questão offline ou presencial e abrindo novos escritórios, outra está justamente apostando enfim, na questão da informatização e na busca por canais de atendimento online, né? Nesse sentido, acho que um ponto importante para a gente pensar essa variação do mercado, né, são as 5 forças de Porter, né, que é enfim, um autor que buscou entender como é que se dá essa competição, a competitividade entre as empresas, né, o que torna enfim, uma empresa ou um determinado ramo mais competitivo, né, e alguns pontos que ele coloca aqui, né. Por um lado, é a rivalidade entre os diferentes concorrentes. Então, se a gente for pensar hoje como é que é essa rivalidade entre as diferentes agências de viagem que existem no Brasil, né? Se a gente for pensar no nosso caso, a gente tem uma concentração bastante grande no mercado, né, a partir de uma empresa, que é a CVC, que acabou, de alguma maneira, comprando e dominando outros, enfim, a partir do mercado bastante expressivo, né? Uma reportagem que tem ali para discussão é justamente a quebra da Soletur, né? A Soletur era a maior empresa, na sua época, era a maior empresa de turismo do Brasil, ela, inclusive, era maior que a CVC, né? E vocês vão poder ler ali na reportagem o que aconteceu com ela e o que fez com que ela saísse do mercado, né? Nesse sentido, então, um outro elemento que eu tenho aqui é o poder de barganha junto aos fornecedores ou com os fornecedores, né? Então, em que medida essas empresas vão conseguir negociar melhores condições junto aos diferentes fornecedores, sejam hotéis ou companhias aéreas, né? Ou em que medida o contrário, né? Essas empresas estão fracas frente aos fornecedores. Então, se eu imagino assim, a diferença que uma CVC vai ter negociando com uma rede de hotéis para conseguir um preço mais acessível e uma pequena agência familiar, enfim, como é que ela vai conseguir barganhar esse mesmo elemento, né? Então, isso vai fazer com que as estratégias que essas empresas adotem vão ser distintas, né? Da mesma forma, o poder de barganha que essas empresas vão ter junto aos clientes, né, com diferentes canais de atendimento, possibilidades de crédito, de financiamento, né, e outros elementos assim. Tá? Então, eu tenho essa rivalidade e esse poder de barganha junto às duas pontas, né? E, por um outro lado, então, eu tenho algumas ameaças que também se colocam nesse mercado. Por um lado, a ameaça de produtos substitutos, né, que foi o que aconteceu com o caso de muitas empresas que, por exemplo, eram especializadas na venda de passagens aéreas, né, que era a principal fonte de receita para muitas agências de viagens no meados dos anos 2000, né, o final do
do milênio passado, né? E com esses canais de distribuição direta viram essa fonte que, de certa forma, secar, né? Esses produtos substitutos entraram, enfim, as pessoas não precisam mais recorrer ao agente de viagem necessariamente para comprar sua passagem aérea, e as empresas, por um lado, também mudou esse poder de barganha, né? Não precisam mais das agências para distribuir seus produtos, então podem pagar uma comissão menor, né? Então, isso é um ponto que acontece em que medida produtos substitutos podem ameaçar esse mercado, né? E, por outro lado, novos entrantes, né? Então, eu tenho a entrada aqui das agências das OTAs, né? As Online Travel Agencies, né? As agências virtuais, muitas com, enfim, vindas de grupos do próprio exterior, né? Que vão ameaçar esse equilíbrio, assim, né? Dessa rivalidade entre os concorrentes, né? Eu tenho também outros tipos de empresas, como empresas de nicho, enfim, como a gente vai visualizar agora. Então, eu acho que é importante a gente se concentrar assim, nesses 5 elementos, né, do Porter, e fazendo um pouco esse exercício que eu tinha comentado com vocês de entrar no site de alguma empresa, né, visualizar um roteiro e procurar estudar aquelas perguntas, também é procurar estudar como é que essas diferentes forças se aplicam ali, né? Eu acho que é um exercício interessante da gente fazer, e eu vou procurar fazer isso com vocês depois em alguns roteiros nas nossas próximas aulas, né? Então, dadas essas mudanças no mercado, né, alguns pontos que eu acho que é importante a gente ter em mente, né? A gente falou aqui dos diferentes tipos de agência e dos fornecedores, né? Mas eu não falei aqui para vocês de um elemento bastante importante nesse âmbito da distribuição de viagens, que são o que a gente chama de GDS, né? O que são os GDS? São os Global Distribution Systems, ou seja, são sistemas informáticos, né, que foram criados pelas companhias aéreas, que vão procurar justamente agrupar, né, essas diferentes ofertas de voo, códigos, enfim, e informatizar todo esse sistema de distribuição de viagens, né? Se vocês clicarem nesse vídeo aqui, vocês vão poder ter uma ideia melhor de como é que funciona esses GDS, né? E a mudança que isso representou, por exemplo, como é que era comprar um bilhete nesse avião aqui nos anos 60, né? Em que eu tinha que ir diretamente ao balcão da companhia aérea ou lidar com um agente de viagens diretamente para isso, né? E o quanto isso fazia com que o próprio ato de viajar, né, pelo modal aéreo fosse bastante caro, né, custoso e de uma certa forma elitista, no certo sentido, né? Então, a gente brinca que, de certa forma, as viagens eram melhores, tinham mais serviços, mas ao mesmo tempo também eu só tinha classe A, né? Eu não tinha as outras classes que surgiram com a popularização das viagens aéreas, que muito se deu por conta justamente dos GDS, né? Desses sistemas que permitem essa distribuição global, né? Então eu tenho aqui a evolução de como é que foram alguns desses GDS, né? Atualmente os mais importantes, né, são o Sabre e o Amadeus, né? E o que eles permitem, né? Eles permitem, por um lado, uma eficiência operacional maior das empresas, né, na medida em que eu tenho essa concentração das informações. Eles permitem que elas tenham maiores informações sobre os seus clientes, né, vendo esses padrões de viagem, enfim, né, permitem também que tenha um aumento das reservas, além das passagens. Então, as empresas começaram a contar também com uma fonte extra de receitas, que é o próprio acesso ao sistema, né, e também permitiram que as empresas aéreas fizessem o que a gente chama de code sharing, ou seja, de compartilhar alguns códigos de voo, né, entre os diferentes aviões, caso, por exemplo, venha uma demanda mais baixa, ou, por exemplo, um avião da Gol, né, eu posso pegar um voo da Gol para a Europa e depois na Europa pegar um voo de uma outra companhia, por exemplo, europeia, para ir me deslocar internamente lá dentro. Então, essas diferentes alianças entre as companhias foi possível, né, por conta dos GDS também. E, por um outro lado, também eles permitem uma maior transparência, né? E os GDS, então, nesse sentido, eles são uma ferramenta importante do agente de viagens, que vai ter acesso a esses sistemas, né? E esses sistemas vão ser um dos principais meios de contato com os fornecedores, né? Então, aqui, né, como é que era, de certa forma, né, esses diferentes canais de distribuição, né, a partir dos GDS, e como isso mudou com o surgimento da internet, que eu tenho as diferentes companhias com canais diretos, né? Isso
fez a necessidade das agências de viagem de se reinventar. E nesse sentido, então, tem algumas tendências, né, que vocês podem visualizar nas próprias reportagens, né. Por um lado, eu tenho a ideia de especialização, né, ou seja, eu sair de alguns roteiros massivos, né, e procurar trabalhar com segmentos de público bastante específicos, né, como, por exemplo, aqui o caso de uma empresa que é especializada em viagens de surf, né, e aí trabalhando tudo com uma comunicação e com uma segmentação de público, né, direcionado para o mercado, ou como aqui uma empresa vinculada a intercâmbios, né, procura trabalhar com um segmento de intercâmbios, e aí logicamente ao especializar ela não vai competir com uma grande operadora nesse sentido, né? Então essa é uma estratégia que ela tem, uma estratégia de especialização. Eu tenho e também uma aposta na tecnologia, né, nessa questão do contato direto através do meio digital. Então, por um lado, existe essa competição, mas por outro lado também existe a necessidade das agências de se inserirem nisso, né, e de adotarem esses canais. Então, isso acontece mesmo em empresas grandes, como por exemplo aqui a CVC, ofertando uma especialização, um produto específico para casais, né? Então isso acontece em diferentes ramos, né? Então eu tenho essas tendências de adaptação nesse processo, né? Essas novas tecnologias, esse melhoramento desses processos, né? A partir dessa tecnologia, né? Desses diferentes GDS e também de outros sistemas vinculados à administração da carteira de clientes. Eu tenho o surgimento dessas empresas, agências online, né? Que passam a entrar no mercado. Eu tenho, por outro lado, também uma integração vertical, ou seja, uma empresa como a Latam, né, que começa com, a gente poderia dizer que é uma companhia aérea, ela passa também a ofertar, tem uma outra empresa dentro dela, uma outra companhia de viagens, né, que passa a oferecer roteiros, né. Então, eu fazer essa integração vertical. Ou, por exemplo, a CVC comprar alguns hotéis e fazer voo charter, né? Eu tenho, por outro lado, também, além dessa integração vertical, né, que eu procuro dominar todas as pontas do negócio, uma integração horizontal. Ou seja, são diferentes empresas, teoricamente competidoras, né, que vão procurar se associar para conseguir alguns ganhos no que são pautas em comum, né? Então, eu tenho, por exemplo, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que vai procurar justamente defender o setor aéreo em relação às regulações, por exemplo, né? Ou as regulações aéreas, né? Ou aquela ANBIF, que eu comentei com vocês, né? A Associação de Operadoras Receptivas de Viagem, né? Eu tenho nesse sentido, por um lado, então, uma concentração bastante forte do mercado, né? Um mercado massivo, um certo oligopólio nesse sentido, né? E nesse âmbito também eu tenho uma explosão das franquias, né? Das diferentes franquias que acabam acontecendo, né? Como, por exemplo, a CVC e outras, né? E também uma dispersão, né? E o surgimento de empresas menores em alguns nichos de mercado, como eu tinha comentado. E um ponto que é importante de se colocar é que, se por um lado, né, eu tenho essa diminuição do poder de barganha do agente de viagens frente a esses novos canais de distribuição, por um outro também eles permitiram um aumento bastante grande do número de viagens, né? Então eu tenho um crescimento bastante expressivo do mercado também, né? E nesse sentido, então, eu tenho novas oportunidades de negócio, como essa questão da consultoria de viagens, como essa questão da identificação, né, e outros elementos, tá? Tem alguns vídeos aqui, enfim, eu ia comentar com vocês também, né? Então, pedir que vocês acessem as diferentes matérias que estão ali no Moodle, né? Elas estão aqui, e a partir disso, então, vocês vão já conseguir responder as questões, né, que estão no questionário B, e dúvidas vocês podem me encaminhar. Eu vou abrir um fórum aqui para a gente debater e, enfim, espero que tenha dado para remediar um pouco essa nossa situação de falta de contato presencial a partir desses vídeos. Obrigado e estou à disposição de vocês. Até mais.